Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso projeto de estudos na área de cinemática, no caso cinemática escalar, movie, tá? E eu trago aqui um problema bem interessante, em que você tem que ter uma interpretação bem interessante para essa situação colocada pelo texto e pelo gráfico que está aqui, ó, atrás de mim. Tem que fazer um link das duas coisas. Vamos entender como é que funciona isso aqui, olhando a questão. Dois pontos materiais, A e B, passaram simultaneamente no instante t igual a zero pela origem dos espaços de uma mesma trajetória retilínea. Quer dizer, no instante inicial, t igual a zero, tanto A quanto B estão na mesma posição. E essa posição é a origem dos espaços. Então, eu posso falar que o S inicial do A é igual ao S inicial do B, que vale zero. Tá? Bom, suas velocidades escalares variam com o tempo, segundo o gráfico a seguir. E aí vem um gráfico que eu falei com vocês. Bom, vamos olhar aqui, vamos entender o que esse gráfico está dizendo para a gente do comportamento da velocidade de cada um desses pontos materiais, A e B, ao longo do intervalo de tempo. Dá para ver nitidamente que o móvel mais simples de analisar é o B, porque à medida que o tempo está passando, a velocidade do B não sofre nenhuma alteração. No instante zero, a velocidade dele, do B, vale 8. No instante 3, marcado aqui no gráfico, a velocidade do B também vale 8. Ou seja, o B não sofreu variação de velocidade. O B tem uma velocidade constante o tempo todo. Isso aqui é um perfil de um movimento retilíneo uniforme. Então, o MRU está regendo o movimento desse ponto material B. Tá? Então, vou até colocar aqui, ó, que esse ponto B ele se encontra em MRU. Tudo bem? A. No instante zero, a velocidade do A vale 2 metros por segundo. No instante 3, a velocidade do A vale 8 metros por segundo. Ou seja, à medida que o tempo está passando, a velocidade do A está mudando. E mais, mudando para mais. Né? O módulo da velocidade do A está aumentando com o tempo. Então, é um movimento variado, acelerado. Tá? É um movimento progressivo, porque as velocidades do A são todas positivas, né? E esse módulo está aumentando, e essa variação de velocidade é sempre uniforme. Não é? Isso aqui é o perfil de um gráfico, já vimos isso antes, de um gráfico de um movie. Então, com certeza, o movimento que está regendo esse ponto material A é um movie. Um movimento uniformemente variado, ele tem uma aceleração. E dá para ver nitidamente isso. Olha só, em 3 segundos de movimento, o móvel A foi da velocidade 2 para a velocidade 8. Então, houve uma variação de 6 metros por segundo em 3 segundos. Dá para achar fácil a aceleração e vamos achar daqui a pouco. Tá? Bom, nesse contexto, dando o comando da questão, ele quer saber qual é o instante em que o A alcança o B, após terem passado pela origem dos espaços. Né? Quer dizer, ele quer saber, na verdade, o momento em que o A consegue alcançar o B. Por que o A consegue alcançar o B? Porque o A, a princípio, tem uma velocidade menor. O B passa por ele e vai embora. O A começa, aos poucos, a aumentar essa velocidade. Tá? O que vocês, de repente, muitas vezes confundem ao olhar para o gráfico, quando eu penso em que momento, em que instante, qual o intervalo, o instante que acontece o encontro de A e B, vocês pensam que isso aqui é o momento do encontro. E não é. Esse instante 3, realmente houve um cruzamento ali, mas não é o instante em que a posição é a mesma. O gráfico é velocidade por tempo. Nesse instante 3, a velocidade do A e do B vão ser iguais, não posições de A e B vão ser iguais. Então, na verdade, para eu achar em que momento haverá essa coincidência na posição, eu tenho que montar a função horária da posição para o móvel B, para o móvel A, e falar que SA e SB serão iguais para poder achar o instante do encontro. Tudo bem até aí? Bem, vamos lá. Eu vou analisar agora o ponto material A, depois eu faço a mesma análise. Claro, guardadas as proporções, aqui está em MOVE, o ponto material B está em MRU. Eu vou analisar caso a caso. Mas vamos lá. No ponto material, eu tenho que achar a aceleração desse ponto material A. Então vamos lá. Eu sei que a aceleração, por definição, é uma variação de velocidade por intervalo de tempo. Então o A sofre uma variação de velocidade ΔVA no intervalo de tempo ΔTA. Agora vamos lá. V menos V0 sobre ΔT. Nós vimos no gráfico. Vamos ali no gráfico de novo como é que está essa situação. Vamos lá. Olha aqui, ó. No gráfico mostra que o móvel A, no instante 0, tem a velocidade de 2. No instante 3, tem uma velocidade de 8. Então, em 3 segundos de movimento, a variação de velocidade foi de 6. De 2 para 8 tem 6. Se ele varia 6 metros por segundo a cada 3 segundos,
ele está variando 2 metros por segundo a cada segundo, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. Foi o que eu coloquei ali. Então vamos voltar para lá. Então olha aqui, foi isso que eu coloquei aqui. O V final é 8, o V inicial é 2, nesse intervalo de tempo de 3 segundos. 6 por 3 dá 2. Então 2 metros por segundo, 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração do corpo, no caso desse ponto material A. Tá? E o que eu fiz? Montei a função horária da posição, porque o que me interessa saber é o instante, o momento em que eles vão estar na mesma posição. Então eu tenho que montar a função horária da posição de A e depois de B e igualar. Então vamos lá. SA é S inicial de A mais V0 de A vezes T, mais 1 meio da aceleração de A vezes tempo ao quadrado. Tá? Mas por que eu estou botando agora aqui S igual a S0 e algumas vezes eu tenho delta S igual a V0? Depende da questão, depende do contexto, do desenrolar da questão. Para mim aqui, no caso, é mais interessante eu colocar assim, porque o S inicial dele é 0, já vou cortar. Mas eu poderia botar aqui delta S, não tem nenhum problema. Como eles partem da mesma posição, nesse caso, especialmente, o delta S vai ter que ser o mesmo. Poderia. Agora, se ele parte de posições diferentes, é interessante botar essa equação, porque cada um vai ter um S inicial diferente. Tá? Então, há casos e casos. Tem que ter essa maturidade para saber qual vai ser a melhor formatação, a melhor modelagem para eu usar na questão. Como eu consigo fazer isso? Fazendo exercício, cada vez mais. Tá legal? Então, vamos lá. SA não muda a minha posição inicial. Ele fala aqui no instante inicial, eles estavam na origem dos espaços, 0. O V inicial do A, a gente sabe pelo gráfico, que vale 2 vezes T. 1 meio da aceleração de A, que já achamos aqui, ficou essa forma mais sintética, SA igual a 2T mais T ao quadrado. Então, essa aqui é a função horária da posição para o móvel A. Eu consigo achar, na verdade, qual é a posição do A em qualquer instante. No instante T igual a 1, por exemplo, ficaria 2 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Ele está na posição 3 metros. Se eu quero na posição, sei lá, 10, ficaria 2 vezes 10 mais 10 ao quadrado, então ficaria 20 mais 100, está na posição 120. Eu posso achar em qualquer momento. Aqui eu consigo achar aonde o A vai se encontrar em qualquer momento. Eu quero um momento específico, quando o A e B estão na mesma posição. Para isso, tem que montar essa equação que ela já está aqui. SA igual a 2T mais T ao quadrado. Tudo bem até aí? Bem, agora eu faço a mesma coisa para o B, que é meio mais simples. Essa é a função horária da posição para o móvel em MRU. S igual a S0 mais VT. SB é igual a S0 de B mais V de B vezes T. O S inicial do B é 0, do A também. Então ficou S de B igual a 8T. No momento do encontro, aqueles dois pontos materiais vão estar na mesma posição. Foi o que eu fiz aqui. Ó. No encontro, SA igual a SB. Só que o SA é isso aqui, ó, 2T mais T2. E o SB é 8T. Então, botei 2T mais T2 igual a 8T. Ficou essa equação aqui do segundo grau. Por favor, não cancela aqui, não divide tudo por T. Você está eliminando uma raiz. Não é legal fazer isso. Coloca em evidência e acha as duas raízes. Para que isso aqui, colocar em evidência, esse produto dê zero, ou esse fator é zero, ou esse fator aqui é zero. Então, ou T igual a zero, ou T igual a 6 segundos. E o T igual a zero aqui, por sinal, é uma resposta. Só que ele não quer essa resposta, porque aqui, de fato, houve um encontro dos dois. No instante inicial, eles passaram pela origem dos espaços. Os dois estavam juntos naquele instante inicial. Então, é uma solução. Não é que ele quer, mas é um ponto de encontro dos dois. O que ele quer, além desse, qual seria o outro? 6 segundos. Então, no instante zero, dali a 6 segundos, eles vão estar de novo na mesma posição. Vai ser quando o A alcança o B, no instante 6 segundos. Tudo bem até aí? Bem, antes da gente encerrar essa questão, deixa eu fazer uma colocação bem interessante, que uma, em função do que pode ser perguntado também sobre essa questão, interpretando esse gráfico aqui, e outra seria uma segunda solução para a questão colocada sobre o aspecto mais interpretativo do gráfico também. Tá? Vamos colocar aqui. Aqui eu botei até a figura um pouco maior para a gente poder ficar mais fácil, ficar menos poluída a minha análise aqui. Olha só. Eu estou botando aqui até um intervalo de tempo, no instante 3, do 0 ao 3. Do 0 ao 3, a velocidade do A sempre é menor que a velocidade do B. Né? Como eu falei, no instante 3, A e B vão ter a mesma velocidade, não é verdade? Então, eu posso com certeza falar que nesses 3 segundos iniciais da análise do movimento, do comportamento da velocidade desses dois móveis aqui, desses dois pontos materiais, tá? Na verdade, existe ali
um afastamento de B em relação a A, porque a velocidade do B é maior que o A. Mesmo que ao longo, quase chegando esse instante 3 segundos, a velocidade do A está quase já igual ao B, mas enquanto a velocidade do B é maior que o B se afasta do A. E essa parte que eu deixei aqui achurada, eu tracejei ali, eu destaquei aqui, lembrando que no gráfico velocidade e tempo, a área dá numericamente para mim o espaço percorrido, essa parte que está achurada aqui é justamente o quanto o B andou a mais que o A. Porque nesses 3 segundos iniciais, o ΔS do B é esse retângulo aqui, ó, que na verdade é 3 vezes 8, que dá o quê? 24 metros, né? Enquanto o espaço percorrido pelo móvel A, desculpa, o ponto material A, seria esse trapézio aqui. Se eu pegar esse retângulo aqui e suprimir esse trapézio aqui, sobra esse triângulo aqui, que é justamente o quanto a área do B é maior que essa área aqui do A, nesse gráfico. Ou seja, essa área aqui vai ser, tomando aqui como sendo 90 graus, na verdade, esse triângulo aqui vai ser essa base vezes essa altura aqui sobre 2. Ou seja, aqui tem 6, aqui tem 3, 6 vezes 3, 18, por 2, 9. Isso aqui dá um total de 9 metros. É o ΔS do A, do B, menos o ΔS do A, que graficamente dá esse triângulo aqui. Então, na verdade, a máxima distância entre A e B, do instante inicial até o momento de encontro, vale 9 metros. Ele pode pedir isso para você. Qual a máxima distância entre os dois pontos materiais do instante inicial até o momento desse novo encontro? 9 metros. Nesse caso, 9 metros. Agora, vamos lá. A partir do instante 3, cessa-se que no instante 3, vou cessar o afastamento de B em relação a A e vou iniciar ali uma aproximação de A em relação a B. Quer dizer, a partir daqui o A fica com velocidade superior ao do B, ele começa a tirar essa distância que existe entre eles. O B está andando ainda, o A está indo atrás dele. Andando que o B anda, mais a distância que separa entre os dois. Até que num certo instante, já calculamos que vale 6 segundos, o A consegue alcançar o B. Então, olha só, digamos que seja aqui nesse momento o instante de encontro. D, eu não sei qual é, disse que é aqui. O fato é, a partir do instante 3, onde o A começa a tirar essa diferença entre ele e B, quer dizer, não há mais afastamento de B, e sim aproximação de A, isso aqui tudo, ó, tudo isso aqui é o ΔS percorrido por A, que está maior que o do B, que é isso aqui, ó. Então, na verdade, isso aqui vai ser o que, na verdade, o A andou a mais que o B. O A tem que andar o que o B anda, mais a distância separa os dois. Essa distância aqui que separa os dois, essa distância aqui, são os mesmos 9 metros. Então, esses triângulos aqui, vamos lá. Eu tenho isso aqui. Esse ângulo aqui é igual a isso aqui. São opostos pelo vértice. Aqui é 90 graus. Esse ângulo daqui é igual a isso aqui. São complementares, tá? Só que, além disso, na verdade, pela simetria que existe aqui, a gente consegue constatar, analisando isso aqui pelos segmentos, tá? Que esses triângulos vão ser, na verdade, mais do que semelhantes, vão ser congruentes, tá? Então, na verdade, esse segmento daqui vai ser analogamente igual a esse aqui. Então, se aqui tem 3, aqui tem que ter 3. 3 mais 3, aqui dá um total de 6. Então, eu consigo chegar a analisar nesse contexto, vendo essa simetria que existe aqui, tá? Que esse triângulo vai ser congruente a esse, tá? Então, se aqui eu sei que tem 3, tamanho 3, no caso 3 segundos, aqui tem que ter também 3 segundos. Daqui para cá, se o intervalo é de 3, 3 mais o 3 está dando 6 segundos. Então, o instante de encontro seria 6 segundos, tá? É uma maneira um pouco mais sofisticada de entender, mas é uma solução plausível, palatável e até mais rápida, mais difícil de analisar, mas é mais rápida de se fazer, tá bom? Bem, hoje a gente fica por aqui. Um abraço, tudo de bom.